E nós já vamos dar início agora à nossa entrevista. Eu recebo aqui na nossa bancada Braulio Quirino de Souza e Silva, ele que é bacharel em Direito, e nós vamos falar sobre o tema de sua pesquisa, a intervenção do Estado nos cultos em matriz africana. Braulio, inicialmente, boa tarde, seja bem-vindo à TV Diário do Sertão, ao programa Balanço Diário. Boa tarde a todos que assistem esse programa. É muito importante, Henrique, espaços de debates como esse. Então eu fico muito lisonjeado de ter sido convidado para estar aqui hoje e discutir um pouco sobre esse tema, que é tão delicado e tão pouco debatido, justo agora que estamos às portas do mês da consciência negra. Precisa-se rever alguns temas, alguns pontos que são extremamente necessários a essa apreciação. Muito bem, então meu WhatsApp, repito, está disponível para que vocês enviem as suas mensagens, enviem as suas perguntas, os seus abraços, 993 70 44 82. A Janaíce Oliveira está aqui também nos acompanhando e envia a sua mensagem. Eu queria saber inicialmente o que foi que motivou a sua pesquisa, o que foi que lhe motivou a pesquisar, a falar um pouco sobre a intervenção do Estado nos cultos em matriz africana. Bem, quando eu fui dar início a essa pesquisa, eu tinha em mente mais de uma religião. Era todos os tipos de intervenção do Estado em religiões. Porém, eu vi que ficava muito amplo e meu orientador também aconselhou que fosse reduzido para que pudesse fazer uma coisa mais específica e mais consistente. Então, eu procurei, claro, além de ter uma certa afinidade com as religiões de matriz africanas, eu procurei aonde eu via que mais existiam casos de intervenção, sobretudo casos que envolviam polêmicas e ilegalidades. Quais foram suas fontes de referência durante a sua pesquisa? O que foi que você utilizou como base para executar a sua pesquisa, para realizar o seu trabalho? Bem, como base dessa pesquisa, ela foi uma pesquisa basicamente documental. Eu tive acesso a alguns, eu posso dizer assim, manchetes. Não foram os casos, os processos que eu analisei, eu não tive acesso a eles, porque infelizmente o advogado que tem acesso, o advogado que advogou para as pessoas que aconteceram esses casos, ele infelizmente ele não me respondeu. Então eu consegui acesso a algumas partes do processo, mas não a todo. Mas eu usei documentalmente matérias de jornais e de fontes seguras, claro, né? Jornais de grande circulação. Peguei algumas coisas também no site da própria Polícia do Pernambuco, que tinha site da Polícia do Pernambuco, o jornal de grande circulação, outras fontes também, como sempre apareciam em jornais de circulação do meio, tá entendendo? Você, durante a sua pesquisa, chegou a visitar locais, os ileis, por exemplo, que são locais próprios das religiões de matriz africana, ou você dedicou-se exclusivamente àquilo que estava relatado nos escritos, aos documentos? Não. Eu cheguei a visitar sim. Eu não podia me debruçar simplesmente ao que estava escrito ali, porque, sobretudo, nós que trabalhamos com jurídico, aprendemos que sempre qualquer história vai ter dois lados. Então, é muito importante que se analise tudo, todos os pontos, todos os aspectos. Nada pode passar. E quando se fala de religião de matriz africana, de espiritualidade africana, você compreende que nem sempre é possível compreender os fatos, compreender certos termos que estão ali escritos. Porque muitas vezes um termo é em Yorubá, às vezes é uma tradição que vem da própria nação africana, nação Nagô, Jeje, Angola, Queto. Então nem sempre você vai compreender de cada, assim que você vê a documentação, assim que você vê a matéria. Muitas vezes você escuta um babalorixá falando e você não compreende o que é aquilo. Ou não compreende justamente por ser algo especificamente de uma nação. Então eu tive muita ajuda sim, muita ajuda, visitei e li. Procurei a ajuda de babalorixá, de pessoas que são do candomblé e de umbanda, que me auxiliaram nessa compreensão. E quais foram as principais dificuldades que você encontrou durante a produção do seu trabalho, da sua pesquisa? A principal dificuldade, eu até já citei, foi essa
essa inacessibilidade aos documentos, porque eu não consegui o número de alguns processos, então eu não tive acesso. Alguns até que eu gostaria de ter citado, mas não citei por não conseguir ter acesso. E a falta de resposta de algumas pessoas que eu pedi ajuda e, infelizmente, não me ajudaram. Mas não foi um empecilho. Dificultou a pesquisa. Poderia ter ficado uma pesquisa muito melhor, uma pesquisa muito mais ampla, muito mais abrangente. Mas, infelizmente, essa ausência de respostas dificultou essa parte. Inclusive, ações que poderiam ser usadas como exemplos para pessoa do santo, para as religiões que, de determinadas localidades que estão sofrendo algo do tipo, poderiam ter sido usados como exemplo. Mas, infelizmente, faltou ajuda nesse sentido. Você certamente deve ter se deparado com diversos casos, inclusive casos diferentes em diversas outras situações. E na sua pesquisa, qual foi o caso que mais lhe chamou a atenção? Existiu, entre os casos estudados por você, aquele que mais chamou a sua atenção e que você dedicou ainda mais tempo na pesquisa, na abrangência ali daquele caso? Assim, existiram... Durante o período de pesquisa, eu encontrei cerca de mais de 20 casos que eram passíveis de ser feita essa análise. Porém, teve mais de um, Henrique, que me chamou a atenção e que seria impossível eu falar de um e não falar do outro. O primeiro caso que mais me chamou a atenção foi a apreensão de atabaques em Sergipe, porque foi um caso que foi além do que se imagina. Ele violou, além da religiosidade, além do sagrado daquelas pessoas, violou a legislação penal, violou o Estatuto da Igualdade Racial e também a votação da matança, que foi muito importante e que eu acompanhei. Eu digo que eu acompanhei porque eu vi a aflição de pessoas do candomblé daqui, de Cajazeiras e de outros locais, quando foi colocado em pauta pelo STF, em sede de recurso extraordinário, essa questão da votação da matança. A matança, inclusive, é uma das pautas que nós vamos falar mais à frente. Eu quero abraçar aqui o Everton, que está nos assistindo, acompanhando o nosso programa. Está com a perna cortada, mas está assistindo o nosso programa. Everton, muito obrigado pela audiência. Todas as outras pessoas que nos acompanham podem enviar suas mensagens por meio do meu WhatsApp, que está na tela, 993 70 44 82. A Miriam Gonçalves envia também a sua mensagem. Franz de OKF diz aqui: o homem é fenomenal. Muito obrigado, KF, pela audiência. A Maria Osélia, boa tarde. Sou fã deste canal, Diário do Sertão. Maria Osélia, muito obrigado pelo carinho da audiência. Você citou aí os dois casos que mais lhe chamou a atenção durante a sua pesquisa. As práticas que você encontrou nesses dois casos e também nos outros casos estudados e que você traz, inclusive no seu trabalho de conclusão de curso, eu dei uma olhada rápida e eu vi que você cita alguns casos durante o seu trabalho. Essas atitudes que você encontrou nesses casos estão em consonância com o que a lei diz ou foram práticas derivadas de ações voluntárias, agentes do Estado que por vontade própria foram e executaram essas ações? Bem, quando se fala da questão da votação da matança, de certa forma está em consonância, porque o que foi alegado foi a questão da violação dos direitos aos animais. Só que é algo que não se firma, não se pode falar nesse direito quando se fala apenas em religião de matriz africana, quando se fala apenas em matança litúrgica e matança sagrada. Então tem um embasamento jurídico, porém é um embasamento que não se firma por vários outros costumes que existem no Brasil. Não só nas religiões de matrizes africanas. O Brasil é um país extremamente diverso, com situações e com costumes extremamente fartos. Então, várias outras situações, como, por exemplo, o consumo diário de carne, derruba o embasamento jurídico para a questão da matança litúrgica. E outros casos não tiveram nenhum tipo, foi uma violação completa, como eu citei o caso da apreensão dos atabaques. Foi uma violação completa, pelo menos 3.
violou o direito de culto, não pode haver interrupção de culto, só se justificaria uma interrupção de culto em caso de prestar socorro, em caso de haver ali uma prática de crime violento durante o culto. E eu acredito que só seriam essas duas possibilidades. Mas o culto foi interrompido pelos agentes do Estado e teve até mais de um. No meu trabalho está citado um, que foi esse da polícia de Pernambuco, que aconteceu em Sergipe, se eu não me engano. Mas teve mais de um. Teve um caso em Diadema também, em São Paulo, teve casos no Rio, onde houve apreensão dos atabaques. Isso é uma violação, é uma violência extrema que o Estado pode promover contra essas religiões. Uma vez que o atabaque ele não pode, atabaque é um instrumento de culto nenhum, pode ser apreendido. Pelo Estatuto da Igualdade Racial, capítulo 3º, que é dedicado todo às religiões de matriz africana, os instrumentos de culto sagrados das religiões de matriz africanas se incorporam ao patrimônio cultural. Então, eles são alvos de proteção do Estado e não de apreensão. Jamais poderia ter acontecido essa apreensão. Segundo, como eu falei até anteriormente, em outro ponto, quando você perguntou, sobre a questão do ferir o sentimento religioso. Porque os atabaques, a grande maioria, na verdade, dos instrumentos religiosos de matriz africana, você precisa ser uma pessoa de religião de matriz africana, você precisa ter sido preparado, você precisa receber cargo, você precisa estar preparado para tocar naqueles instrumentos. É a mesma coisa nós conhecemos a Igreja Católica de perto, de um policial chegar, pegar a chave do sacrário, abrir e remover o cibório, com a Eucaristia, que é o corpo de Cristo para os cristãos católicos. É uma violação, é uma violência extrema. Só que a polícia fez isso com a maior naturalidade. Ou seja, eles não tinham preparo religioso para isso, eles não tinham respaldo legal, mas entraram e apreenderam e colocaram os atabaques dentro de uma viatura. Ou seja, foi toda uma série de violações. E por que essas violações acabam sendo meio que toleradas no nosso meio? Nós temos, sobretudo aqui no Nordeste, a presença muito forte dos cultos de matriz africana. E por que esses atos de intolerância acabam meio que sendo intolerados? Eu pergunto ainda mais, o que leva um agente do Estado a praticar esses atos de intolerância? Você chegou no ponto-chave da minha pesquisa, o que vai englobar tudo isso. Nós nascemos em um país onde, inicialmente, ele já nasceu nos braços de uma religião específica. O nosso Brasil, inicialmente, era cristão. Ele nasceu nos braços de um berço católico, né? Quando chegaram aqui os primeiros colonizadores, claro, nem sempre foi a presença do negro. Inicialmente a escravidão era indígena, porém com o passar do tempo, as dificuldades, porque o índio conhecia mata, conhecia como fugir de uma forma mais fácil, foi sendo trocada essa mão de obra pela mão de obra negra. Porém, nosso Brasil cresceu nesse sentido. A chegada do negro já foi uma chegada violenta, uma chegada truculenta. O livro de Wilges, de 95, que fala sobre espiritualidade, ele afirmava que os negros chegavam no Brasil e eram catequizados e batizados compulsoriamente, ou dentro dos navios, ou nos portos, assim que chegavam, havia um batismo compulsório e havia uma catequese compulsória. Ou seja, violava, além do direito de culto, o direito à religião, violava também a própria identidade da pessoa. E o Brasil foi crescendo assim. Essa visão escravocrata do negro, essa visão do negro como pessoa sem direito, do negro escravo, do negro ser que estava para servir, e apenas. Então ele não tinha direitos. Veio desde o início da escravidão no Brasil essa visão. As primeiras constituições não escravocratas ainda tinham previsão legal, por exemplo, eu não lembro agora qual foi a Constituição, mas se não me engano foi a primeira após a abolição da escravatura, que afirmava que, com relação às pessoas negras, poderiam ser consideradas brasileiros o liberto e o ingênuo. Isso abre duas brechas para a gente analisar. Se o liberto e o ingênuo, que é a pessoa que já nasceu livre, já nasceu pós-abolição, podiam ser considerados brasileiros natos, era porque nesta localidade ainda existiam pessoas que não podiam ser consideradas brasileiros por serem escravos.
Então, veja, o ordenamento jurídico da época já não amparava mais a escravidão, mas tinha brecha legal para aceitá-la, mesmo que discretamente, mas tinha. O segundo ponto é que este cidadão, o liberto, está no próprio texto constitucional que ele era um cidadão de segunda classe. Ou seja, ele era considerado cidadão brasileiro, mas ele não tinha a grande maioria dos direitos que todos os outros cidadãos tinham. Ou seja, a presença dele ali era meramente ilustratória. Na prática, era um cidadão descartável, não tinha mais utilidade. Era um cidadão descartável. Não tinha mais utilidade, então... Então, o nosso Brasil veio crescendo dessa forma. Se você for fazer uma análise em todos os problemas que o Brasil tem hoje, você vai prestar atenção que mais de 80% desses problemas são ligados à formação do indivíduo, à educação. O nosso Brasil vem crescendo em um contexto de uma caminhada de preconceito. O Brasil foi escravocrata durante muito tempo. O Brasil foi um país confessional durante muito tempo. Então, não tem como acreditar que vai haver uma ruptura de um país escravocrata e de um país cristão para a ruptura de um país livre e de um país não profissional. E acreditar que essa ruptura não vai trazer nenhum tipo de sequela. Obviamente que vai. Essas sequelas, essas ações dos agentes dos estados, que, por exemplo, promoveram essa da apreensão dos atabaques, de derrubada, vão ser embasadas nisso, na questão do preconceito individual. Embora o ordenamento jurídico não ampare essas ações, mas o sagrado africano, por ter essa visão ainda de ser religião de negro, do negro não ter direitos, é dessacralizado. O agente policial entra num templo de matriz africana como se lá fosse simplesmente uma sala. Não existe ali um sagrado, não existe algo que mereça respeito ali. Então começa por aí. Essa formação que o Brasil vem tendo de séculos e séculos, obviamente não ia chegar aqui sem nenhum tipo de sequela. Então está aí a sequela. É o agente do Estado achar que não se trata de uma religião. Inclusive, teve um caso em Brasília que era um terreno que a administração pública dizia ser público, porém foi invadido e tinham várias casas construídas. E dentre essas casas havia um templo de Umbanda. E uma determinada ação da prefeitura foi lá para remover construções ilegais. E o que aconteceu? A máquina da prefeitura chegou e derrubou o templo de Umbanda. Só. Haviam várias outras edificações ao redor. Nenhuma foi derrubada. Esse caso ficou tão evidente que a OAB do Distrito Federal foi quem ingressou com essa ação, por intolerância religiosa. E a fundamentação do promotor do caso, na época, ele fundamentou em duas coisas. Primeiro, não havia notificação, porque não houve notificação de que haveria derrubada. Porém, ele disse que áreas ilegais de invasão não precisaria de notificação para ser derrubada. Certo, mas poderia haver. A cortesia é um dos princípios do Estado. Poderia haver uma notificação. Olha, vai ser derrubado, então retire suas coisas. Mas não foi, não teve notificação, simplesmente foi derrubado. O segundo ponto, ele alegou que Umbanda não era uma religião. De onde foi que ele tirou esse argumento? A Umbanda é uma religião, sim. É a religião brasileira, criada completamente no Brasil. Tem suas raízes puxadas da África, mas é uma religião brasileira, mas é uma religião. Então, Henrique, essas ações vêm sendo puxadas dessa série de preconceitos. O Brasil vive hoje em uma base educacional fraquíssima, onde nós vamos ouvir falar apenas em negro, apenas em cultura africana, apenas em promoção da cultura negra, uma semana antes do mês de novembro começar. Então essa sequela não vai se apagar tão cedo. A verdade é essa. Porém, essas ações vêm daí. Vêm dessa série de preconceitos na qual o Brasil vem se constituindo, da escravidão, de sua colonização até o momento atual. Quero abraçar aqui o José Jucinaldo, nosso querido Dudé, que está na audiência do nosso programa. Envia também a sua mensagem e o abraço para o Braulio. Dudé, muito obrigado pela audiência.
O Afonso Lins de Carvalho também nos envia uma pergunta aqui através do Facebook, mas eu acredito que você já tenha respondido. Qual a sua opinião sobre os eventos do candomblé? O Brasil é um país que tem descendência dos africanos. Por que tanto preconceito contra o candomblé? E entra justamente nessa parte que você acabou de falar. Tem uma questão interessante, Henrique. Esses dias tem circulado no YouTube, no Facebook, eu vi um poema, não sei se é dela, mas eu vi na voz de Maria Bethânia, que ela dizia: o Brasil é filho de mãe negra, mas prefere o pai europeu que o trata como filho bastardo. Então isso explica muita coisa a respeito desse preconceito. E você falou agora de Maria Bethânia, eu lembro da influência também da cultura africana, da cultura do candomblé, da umbanda, na música, na cultura também. Maria Bethânia é uma artista que leva na sua veia essas influências. Mas vamos agora trazer um pouco para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Nós estamos vivendo um período eleitoral atípico, um período eleitoral atípico causado pela pandemia, mas os políticos ainda assim apresentam as suas propostas. Inclusive a TV Diário, nesse ciclo de 15 debates que realiza durante as eleições de 2020. E eu tenho visto, não somente aqui na nossa região, mas em diversas cidades do país, algumas propostas de candidatos com cunho político. Por exemplo, candidatos que trazem no seu plano de governo a construção de um santuário católico. Mas, ao mesmo tempo que eu encontro essas propostas com esse cunho político, eu não encontro propostas que tragam aquela vertente africana, a vertente com as religiões de matriz africana. Então, o que eu quero perguntar é por que as religiões de matriz africana, os cultos de matriz africana, são esquecidos pela classe política brasileira? É uma resposta simples e ao mesmo tempo complexa. Pela parte política, é fácil de se compreender. Político está atrás de voto. Então, ele vai atrás de maiorias. O Brasil é um país quase que, em sua maioria, ainda inteiramente cristão. Claro, tem surgido muito a presença de outras religiões, como as de culto africano, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Jurema. Existe muito aqui no Brasil. O espírito kardecista, N outras religiões, não cristãs necessariamente. Embora o espiritismo kardecista ainda possua uma certa vertente cristã. Mas as religiões de matrizes africanas, assim como outras, são vistas como minorias. A partir do momento que se trata de uma minoria, não é uma boa ideia para mim, como candidato que estou buscando um certo número de votos, procurar ali onde tem pouco. Para mim, quanto mais, melhor. Eu já vi propostas inversas também, de candidatos que são, não aqui, na nossa região, não achei nenhum até agora, mas de candidatos que puxam para essa vertente. Eles tentam buscar votos onde eles acham que tem mais. Então, é muito mais fácil para mim, como candidato, ir atrás de maiorias. Eu sei que Cajazeiras, a grande maioria da população é cristã. Então, eu vou prometer algo que abranja essa maioria. E por que eu não vou prometer para os dois? Porque corre o sério risco de eu desagradar a classe cristã. Corre o sério risco de eu prometer a construção de um santuário e na hora que eu falar na construção de um local de culto africano, eu desagradar toda a população. Você pode ver isso na última campanha que a gente teve em 2018 para a presidência. O próprio presidente da República fez isso. Ele disse em um de seus comícios que as minorias teriam que se curvar às maiorias. É algo intolerável. Em um Estado democrático de direito como esse que a gente vive, isso é algo que não dá para se engolir de forma fácil. Mas o que você vê? Você vê na vida do próprio, ele ter momentos onde ele disse que era cristão católico e ver ele sendo batizado por um pastor em um rio. É uma disparidade? Mas é o jogo político. Ele correu para o lado cristão, que foi onde ele conseguiu mais votos. Não sei como, mas foi onde ele conseguiu mais votos. Porque eu não sei como é que um cristão vai apoiar alguém que apoia a pena de morte, onde o próprio Cristo sofreu pena de morte injustamente. Então nós temos toda essa série de acontecimentos. Na política é simples. Um político ele vai atrás de maiorias.
que foi o que aconteceu. E quanto à questão da religiosidade de matriz africana, ele não prometeria para os dois, porque correria o risco de desagradar uma das classes, sobretudo a que tem mais voto. Essa pergunta que eu vou fazer agora não estava aqui no nosso roteiro, mas me surgiu essa dúvida durante a sua fala. Essas propostas de, por exemplo, construir um santuário, elas são amparadas por lei? A lei permite que o Estado construa um santuário para uma certa prática religiosa? Sim, há um amparo legal. Muitas vezes a gente confunde o Estado laico com o Estado ateu. O Estado brasileiro não é um Estado ateu, é um Estado laico. Então ele ampara todos os tipos de credo. Propostas como essas são amparadas sim, porque nem sempre, ou dirá a grande maioria das vezes, esse santuário não vai ser construído com recurso exclusivamente público. Esse santuário vai receber incentivo privado. Então, é aí onde entram as parcerias público-privadas, onde entra uma parceria de determinado candidato com determinada empresa. Está entendendo? Eu lhe ajudo a ganhar e você me ajuda a promover minha marca. Então, mas eu, na minha opinião pessoal, embora tenha respaldo legal, também porque a construção de um santuário, dependendo do tamanho, ele vai servir para a questão do turismo, gerar emprego e renda, vai ajudar também. Então tem um respaldo legal. Mas para mim, a partir do momento que um candidato começa a falar simplesmente em questões religiosas, ele não tem proposta. O candidato tem que falar de saneamento básico, ele tem que falar de educação, sobretudo a educação, que o Brasil passa por esse momento tão complexo. Ele tem que falar de saúde, educação, ele tem que falar de saneamento básico, de lazer. Então, a partir do momento que um candidato costuma puxar mais para um lado religioso, só falando sobre a família tradicional cristã, por exemplo, é porque ele não tem proposta. Ou então é muito simples, no lugar de você olhar a proposta, você olha o que ele já fez, quando é um candidato que já foi eleito outras vezes. Às vezes ele não tem nada para mostrar. Por isso que ele se baseia nisso e vai atrás de lugares que tem muito voto. Vai apelar para o cunho religioso. Vai apelar. Gostaria de abraçar mais uma vez a todos os nossos telenautas e internautas. Abraçar a Emanuel, que está aqui nos bastidores do nosso programa, da nossa entrevista. Sua tia também, a Darticleia Moreira, que está na audiência do programa. Envia a sua mensagem por meio do nosso WhatsApp. Meu WhatsApp continua disponível aí na tela, 993 70 44 82. Você pode enviar a sua mensagem, o seu questionamento, a sua dúvida, que com certeza o Braulio vai, na medida do possível, responder a todas as perguntas. A Elisângela Soares também está na audiência do programa e envia aqui a sua mensagem. Eu queria saber agora de você, Braulio, na sua opinião, por que os cultos de matriz africana sofrem tanta demonização? Inclusive, um trecho da sua pesquisa fala sobre essa demonização das religiões dos cultos de matriz africana. Algumas pessoas, quando se deparam, por exemplo, com um trabalho, os famosos despachos, se benzem e remetem isso justamente a essa demonização, coisas do demônio, coisas do mal. Por que isso acontece? É outra pergunta também bem simples. Simples de responder, eu não sei como vai ser a compreensão das pessoas que vão ouvir. Isso está muito ligado à falta de educação também e ao preconceito já existente. Uma vez que existe essa demonização, que existe esse preconceito e eu não procuro estudar, eu não procuro conhecer, muitas vezes a pessoa passa, como você citou, por aquele despacho na rua se benze, faz o sinal da cruz, ou então aquele velho tati chuta que é macumba, né? Ela não tem ideia do que ela está fazendo, nem com o que ela está lidando, pelo simples fato de que ela nunca procurou saber. Há uma demonização social justamente advinda desse preconceito. Primeiramente, religião de preto, religião de negro. O negro não tem valor, a religião também não. É uma postura muito antiga da nossa sociedade, do início da colonização, mas que se arrasta até hoje. E mais, tem essas questões, tem uma demonização, como eu já falei, por falta de educação, por falta de informação, onde se comparam algumas figuras ou algumas práticas das religiões de matriz africanas a prática diabólica, por exemplo, a figura de Exu,
que Exu no candomblé, Exu nas religiões de matriz africana, é aquele que abre caminhos. É o Senhor das Encruzilhadas, o Senhor que abre caminhos. Mas quando se puxa, para quem não conhece, vão falar que Exu é a figura demoníaca. Exu, até pelo sincretismo. Exu Orixá no sincretismo é equiparado a Santo Antônio, Exu Catiço é comparado ao demônio. Só que precisa-se entender uma coisa que eu acredito que seja um ponto-chave para diminuir esse preconceito. Nas religiões de matriz africanas não existe esse demônio cristão que a gente está vendo. Não existe nesse culto esse demônio cristão. Então me perdoe, mas é você que está botando seu demônio nessa história, né? Você tem que ter cuidado para você não arrumar uma confusão com ele, porque ele nem estava ali, né? Nem era com ele a história, e você colocou ele ali. Então existe essa demonização das religiões por falta de conhecimento, por falta de pesquisa, por um pouco de preguiça de tentar conhecer, e por essa questão de associar sempre as religiões de matriz africanas ao cristianismo. Nem esse Deus que se cultua, nem esse demônio que se teme estão presentes nas religiões de matriz africana, em sua grande maioria. Sua tia, a Darticleia Moreira, ela diz o seguinte: nossos parabéns ao Braulio pela entrevista. O tema, além de relevante, evoca a nossa reflexão sobre a intolerância religiosa. Com toda a família, estão assistindo, acompanhando a nossa entrevista. Muito obrigado pela audiência. Sua mãe, a Cleide, com certeza está também na audiência da entrevista. Sua irmã, Jordânia, e Karine, sua cunhada. Um forte abraço a todas essas pessoas que acompanham a entrevista com o Braulio Quirino. Nós vamos agora entrar em um tema também complexo dentro desse meio. A liturgia africana, pelo pouco que eu conheço, ela traz meio que duas vertentes de culto. Aquele culto ligado mais ao meio ambiente, à utilização de ervas, de folhas, os banhos de ervas. Mas também há aqueles cultos, aqueles ritos, aquela liturgia que utiliza a matança de animais, os banhos com sangue. Essas práticas não estariam violando o que a lei estabelece acerca da proteção de animais. Elas não estariam indo de encontro a essa proteção que o Estado exerce, que o Estado oferece aos animais, não estariam praticando os maus tratos aos animais. Se eu não me engano, inclusive, essa já foi uma questão debatida pelo STF. Sim, é uma questão já debatida, uma questão já analisada em sede de recurso extraordinário pelo STF. Essa questão do culto, toda religião de matriz africana vai ter o culto com a natureza. Existe até um ditado que diz que sem folha não há orixá, sem folha não há culto. Então, todas as religiões utilizam as ervas, porque é a força da natureza. Por exemplo, a Umbanda não tem matança, mas são cultos diferentes. Umbanda, Candomblé, Ifá, Jurema são cultos diferentes. Alguns criados aqui no Brasil, outros vindos da África, mais modificados aqui no Brasil, e outros completamente ligados à África. Essa questão, como eu já falei, essa ligação com a natureza justifica a utilização de ervas. E os animais também não são natureza? Existe, dentro das religiões, toda uma especificação de o porquê se utilizar. Claro, você tem que ser da religião para poder saber, senão não lhe interessa. Mas existe toda uma especificação. Não vai de encontro ao direito legal, inclusive o STF já reconheceu isso, em sede de recurso extraordinário. O STF reconheceu que não há violação, que é constitucional. Por quê? Eu posso fazer uma pergunta bem simples aqui. Galinha, bode, boi, onde é no Brasil que não se mata? Onde é no Brasil que não há consumo de carne? Não existe. Não existe. Então, esses animais que são sacrificados em culto, eles são utilizados de duas formas. Primeiro, é uma das coisas que você tem que ter um babalorixá para explicar, senão você não vai entender. Como eu falei lá no início. Primeiro, ele é utilizado para fazer a alimentação ao orixá ou à entidade que se cultua naquele momento. Segundo, aquele animal é utilizado em refeição para os que estão participando do culto. Ou seja, ele faz uma ligação entre o divino e o humano, e ele faz uma ligação
entre os que participam do culto. Então aqueles animais eles são utilizados como refeição? São utilizados como refeição. Então, tecnicamente, os animais que a gente consome todos os dias, a diferença é que na hora de matar se exerce ali o culto religioso. Exatamente. Então, a diferença é só essa, é a hora de matar. Janelson diz aqui, nem concordo com a matança de animais para culto religioso, nem o maltrato dos animais nas vaquejadas. E é outro tema bastante polêmico. É um tema bastante complexo também, Janelson, porque esse tema remete às religiões de matriz africana, a questão da matança litúrgica. Mas até um pouco tempo atrás, nós tivemos um problema também que afetava os cristãos católicos. Foi quando veio o advento da lei seca. Dependendo de quantas missas um padre celebrasse num dia, ele fosse parado num bafômetro, ele seria multado, teria o carro apreendido. Mas a religião cristã católica acredita que no momento do sacrifício do altar, que é o sacrifício de Cristo, acontece um fenômeno chamado transubstanciação, onde o vinho se transforma em sangue. Só que ele ainda vai acusar no bafômetro álcool. E aí? É mais uma questão que atinge as religiões. É mais uma intervenção do Estado. É muito fácil eu falar que não concordo com a matança, quando essa matança não implica no meu culto. Mas e aí? Se o padre fosse obrigado a parar de utilizar vinho em missa, como seria? É um culto de quase 2.000 anos de existência. Os cultos de matriz africana, a grande maioria tem mais de 5.000 anos de existência. Então é complexo eu dizer o que pode e o que não pode fazer. Eu até parei para analisar quando eu estava pesquisando. Eu tive grande apoio quando eu falei da Yalorixá Rita Leite, da Ike Janilda, que são daqui. Eu tive o grande apoio do professor José Antônio, que é um grande pesquisador. E eu tive o apoio do professor doutor Miguel Ângelo, que é babalaô de Ifá, que reside aqui no estado vizinho. E ele trouxe muitas coisas, muita luz a essas coisas, a essas questões. E eu analisava, quando eu estava pesquisando, neste sentido. O quê? Como é que eu chego para uma religião que tem esse tipo de culto há basicamente 5.000 anos e digo que não pode mais cultuar assim? O que é que vai ser feito? Da mesma forma como eu citei a questão da lei seca. Como é que eu vou chegar para um padre e dizer agora que na missa ele não pode mais usar vinho? Porque em uma necessidade pastoral a gente sabe que um padre chega a celebrar 5 missas em um domingo. Se ele for parado na PRF voltando de um sítio, já era, né? Carro apreendido, carteira apreendida, vai ficar detido, né? Uma multa bem alta para pagar. Então é complexo, são questões complexas. Só que eu acredito, sinceramente, que nós temos que pesar aquilo que se liga e não a nosso tipo de culto, a nosso tipo de religião. Abraçar mais uma vez a todos que estão na audiência do nosso programa, nos acompanham por meio dos sites e blogs que disponibilizam o link, disponibilizam o sinal de nossa TV. Todos os internautas que também nos assistem por meio da nossa transmissão no YouTube, no Facebook e também no Twitter. E você, ouvinte, que nos acompanha, nos ouve por meio da Rádio Diário do Sertão. Muito obrigado pela audiência de todos. Na sua pesquisa, você relata alguns casos que aconteceram e você falava da localização desses casos. Estado de Pernambuco, na Bahia, em São Paulo. Distrito Federal. Mas a gente, quando as pessoas às vezes podem pensar que esses casos acontecem distante da nossa realidade, em locais distantes. Mas existem casos também como esse. Você analisa, você encontra casos de intolerância também na nossa região aqui, pela região de Cajazeiras, no sertão paraibano, ou essa é uma realidade distante, essa é uma realidade dos grandes centros? Não, essa não é uma realidade distante, não. Ela pode ser encontrada aqui, graças a Deus, em bem menor quantidade, ou em proporções menores, mas acontece de ser encontrada aqui também. Por exemplo, durante um culto onde tem toque para orixá, os atabaques estarem tocando e se estender pela noite e chegar uma viatura da polícia na porta para parar o toque. Uma das relevâncias dessa questão, Henrique, é que isso já aconteceu aqui em Cajazeiras. Eu tomei conhecimento de alguns casos que aconteceram aqui, em toques onde se estendeu para mais de 10, 11 da noite, porque muitos desses cultos se estendem pela madrugada, pode acontecer, mas alguns são curtos, tem o toque rápido, acabou. Mas, por exemplo, onde teve essa apreensão que eu falei em Sergipe,
Em Diadema também teve uma parecida, e teve outra agora que eu não me lembro mais qual foi o local. Teve a apreensão dos atabaques também. Essa eu não trouxe na minha pesquisa, eu usei como fonte pessoal. Ela foi bem complexa, porque os policiais chegaram, bateram na porta, entraram. A polícia chegou a primeira vez nesse local às 8 horas da noite. Por uma denúncia, esse outro caso. Não estou falando desse primeiro que eu falei de Sergipe. A polícia chegou primeiro a esse local 8 horas da noite por uma denúncia de perturbação do sossego feita por um vizinho. Não existe perturbação do sossego feita por uma única pessoa, a não ser que seja um doente, um enfermo, uma coisa assim. A polícia chegou lá, movida por essa denúncia de perturbação do sossego de apenas um único vizinho, às 8 da noite. A polícia retornou às 8h30, porque eles tinham pedido que baixassem o volume dos atabaques, interromperam o culto, primeira violação. Interromperam o culto, pediram que baixassem os atabaques. O som deve ter sido reduzido. Às 8h30 a polícia retorna e apreende os atabaques. Sabe qual é o grande problema nisso? O problema é que a lei de crimes ambientais, que faz a questão da previsão sonora, permite que cultos cultos religiosos, né, nem só de matriz africana, mas cultos religiosos, fiquem com uma potência de decibéis mais elevados até as 10 da noite. Então, se eles poderiam ficar com uma potência mais elevada até as 10 da noite, por que esses atabaques foram apreendidos às 8h30? Vem daquilo que eu já falei no início, a dessacralização. Aqui em Cajazeiras também acontece. Já aconteceu, já ouvi vários casos. Mas só que aqui, como é uma cidade pequena, e eu acredito que a grande maioria se encontra em locais mais afastados, não tem tanto esse problema com a questão de barulho. Ou às vezes retiram licença na delegacia, coisa do tipo. Mas nós encontramos casos semelhantes a esse quando nós olhamos ali para a Igreja Católica. Se vocês procurarem agora aí no Google, sinos de igreja incomodam, você vai encontrar diversas matérias de causas judiciais que debatem justamente isso, o incômodo causado pelos sinos de igreja, os sinos da igreja. Inclusive casos aqui mesmo na Paraíba de moradores que judicializaram essas questões, esse incômodo que sentiam pelo toque dos sinos. E até onde o Estado pode ir? Existe aquele ditado, meu direito começa, o seu direito termina onde o meu começa, é mais ou menos isso. E, então, até onde é direito dos templos religiosos e até onde é direito dos moradores de se incomodarem com esses cultos, com essas práticas. Então, qual é a atitude do Estado nesses casos? Assim, quando vai se olhar esse tipo de matérias, na hora que você estava falando, eu lembrei, porque teve um caso aqui em Cajazeiras, né, que foi judicializado a questão dos toques de uma paróquia daqui do centro de Cajazeiras. Pelo que eu conheço, internamente, dessa ação aqui de Cajazeiras, foi judicializada porque, na época, um casal que morava ali ao lado da matriz, eles tinham sofrido um acidente. E havia uma pessoa enferma precisando de descanso. Então, toda vida que o sino tocava, havia um incômodo à pessoa que morava muito próximo. Eu soube isso internamente. Não sei se isso está na ação judicial, porque eu não acompanhei essa ação. Mas havia esse problema. Só que a gente pode fazer outra pergunta. Quantas vezes os sinos pararam de tocar? Nenhuma. Se parou, foi na época da judicialização. Porque eu já ouvi esse sino tocando depois. Eu não sei se estão tocando hoje, mas eu já ouvi eles tocarem outras vezes. Existe uma questão chamada risco social, que é o risco, é próprio do direito administrativo, que é sobre o risco de se viver em sociedade. Você, como ser social, é obrigado a se expor a certos riscos. Por exemplo, se aqui fosse uma cidade grande, você morasse em um lado distinto dessa cidade, você não poderia... se você chegasse todos os dias atrasados aqui na empresa, você não poderia culpar o dono da empresa, dizer que está sempre dando a mesma justificativa. Olha, eu estou atrasado porque tem engarrafamento. Isso é risco social. Se você foi morar ao lado de uma igreja, você sabe que uma igreja tem sino.
Se você foi morar ao lado de um templo religioso de matriz africana, você sabe que lá vai ter tambor, lá vai ter toque. Então tem todas essas questões do risco social, de se viver nesses pequenos riscos. A justiça pode intervir a partir do momento que há uma incidência grave, que há algo grave, por exemplo, uma perturbação. O padre da igreja decidiu que o sino vai tocar 22 badaladas de hora em hora. Ninguém merece 22 badaladas de um sino de hora em hora no ouvido, né? Coitado do sacristão, né? Pra bater esse sino. Coitado, né? Coitado de quem mora perto, escutando de hora em hora 22 badaladas. Tem certas coisas que podem ser, até sem necessidade de ação judicial, podem ser conversadas, podem ser amenizadas. E existe também, de acordo com a lei que prevê essa questão dos decibéis, um total de decibéis. Então compreenda-se que para chegar em uma igreja e dizer que o sino tem que parar de tocar, ou para chegar em um templo de matriz africana e dizer que os tambores têm que parar de tocar, tem que ter uma verificação de percentual de decibéis. Porque existe um total para a zona urbana, existe um total para a zona rural. E existe uma hora limite. Ou seja, esse sino da igreja estava tocando antes de 10 da noite. Antes de 10 da noite, os templos religiosos podem utilizar o som até 75 decibéis, se eu não me engano. Será que estava? Será que houve audição? Houve verificação? Será que houve verificação quando a polícia chegou para prender os atabaques? Então tudo isso faz parte do risco social. Um engarrafamento, uma música alta, que eu passo perto de um bar, que eu passo perto de um local que está tendo festa. Tudo isso faz parte do risco social. O Afonso Lins de Carvalho envia também um questionamento, isso é uma dúvida do Afonso. Ele pede agora para que você fale da presença dos menores no candomblé. A lei permite ou a lei proíbe? Afonso, essa também é uma questão bem simples. Assim, não tem como proibir. Porque para a lei proibir, a lei teria também que proibir o batismo de crianças pelas igrejas. É um culto como qualquer outro. É uma religião como qualquer outra. Claro, existe até onde eles podem ir, mas isso é interno. Isso não é analisado pelo Estado. O Estado não pode impor dentro de uma religião limite de idade. Assim como, por exemplo, é discutido há vários anos pelas igrejas cristãs, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O Estado não pode chegar a impor. É uma lei, vai ter que casar. Porque isso é próprio das diretrizes de cada religião. Claro, isso vem sendo debatido amplamente, vê-se uma dilação nessas questões, mas o Estado não pode chegar a intervir. Da mesma forma, dentro das religiões de matriz africana, o Estado não pode proibir a participação de uma criança, porque essas religiões também têm ritual de batismo, também tem ritual de casamento, tem todos esses rituais. Então, se os pais são dessa religião e querem batizar o seu filho nela, não tem como o Estado impedir. Então, não é proibido. Para ser proibido, teria que proibir todas as outras religiões de batizar crianças também. Me surgiu agora uma dúvida, de repente, isso é uma dúvida que já vem há muito tempo na minha cabeça, e com certeza você vai saber responder. O satanismo, o culto a Satanás, ele pode ser também considerado como uma religião? E sendo considerado como uma religião, ele também é coberto pela lei? A lei exerce também essa proteção sobre o satanismo? Exerce, existe até uma religião. Essa eu confesso que eu falo sem propriedade, porque eu não conheço. Até já li alguma coisa, já vi alguma coisa, mas muito pouco, então eu não me arrisco a falar sobre ela, porque eu não conheço. Confesso que essa eu falo, sei que existe, mas não tenho propriedade para falar, eu não conheço. Que é a quimbanda luciferiana. Existe também em outros, não sei aqui no Brasil, mas existe em países fora, igreja negra, culto a Lúcifer, igreja satânica. Tudo isso é amparado, porque o Estado não pode intervir em quem você vai acreditar. O Estado é um Estado laico justamente por isso. O Estado não pode impor uma fé e o Estado não pode opor-se à fé também. Você tem todos os direitos de crer, de crer no que você quiser, em quem você quiser, no Deus que você quiser, ou você pode também não crer em nada, como tem a questão dos agnósticos, dos ateus. Tem tudo isso. O Estado não pode se opor, mas o Estado não pode, melhor dizendo, o Estado não pode adotar como uma fé, por se tratar de um Estado laico. O Brasil é um Estado laico.
Mas o Estado também não pode se opor. Então, se você quer, na sua sala, criar um templo, de fazer uma igreja de culto satânico, o Estado não pode se intervir a isso. O Estado não, pode ser que seus vizinhos reclamem, mas o Estado não pode se opor. Braulio, o Afonso, ele envia agora o complemento da pergunta que ele enviou agora há pouco, falando sobre a presença dos menores de idade no candomblé. E ele diz o seguinte: às vezes, as entidades que são incorporadas pelos adolescentes os levam a consumir álcool, a consumir cigarro. Isso é permitido? Assim, isso aí, Afonso, vai de cada nação e vai de cada casa. Porque, por exemplo, nas que eu conheci e nas que eu posso falar que eu ouvi, que me disseram alguma coisa a respeito disso, também na internet você vai achar bastante a respeito disso. Criança não pode, menor de 18 anos ou até 12, 13, não pode incorporar em algumas. Acontece, claro, a incorporação, quando se vai estudar o fenômeno da incorporação, porque a incorporação também é um fenômeno, quando se vai estudar, você percebe que é uma coisa meio que involuntária. É como se o médium de incorporação ele não tivesse controle. Porém, aquela pessoa que conduz aquele rito, o babalorixá, o babalaô, ele tem o controle daquela outra pessoa que está sendo iniciada, porque ele é um sacerdote. Ele tem autoridade para isso. Então, nesses casos, pelo menos os que eu conheço e os que eu vi, não sei de acordo com outras nações, não sei de acordo com outras religiões, com outros tipos de culto, se é permitido. Mas até onde eu vi, criança nem bebe nem fuma. Quando a criança tem uma entidade desse tipo, que ela precisa ser cultuada, eles fazem uma espécie de altar para essa entidade, e se oferece, quando, por exemplo, cigarro, a ele lá, no altar dele. Não necessariamente no médium quando for rodante. Então, é oferecido no altar e não a criança, por exemplo, o adolescente consumir. Exatamente. Então, Afonso... Claro, isso pode ter alguma variação, Afonso, porque, assim, a gente quando vai estudar, como eu já falei no início, existem várias nações, Queto, Jeje, Angola... existem várias religiões, candomblé, umbanda, jurema, quimbanda, essa quimbanda luciferiana também existe. Então, eu não sei em todas elas, até porque tem coisas da religião que para você saber só se você for membro. Eu posso saber no geral, como pesquisador. Eu posso conhecer essa parte geral. Mas a parte de culto mais interna eu não tenho como conhecer, porque é próprio, igual sociedades secretas, claro, fazendo uma comparação bem esdrúxula, né? Mas, para que fique claro, tem certas coisas, certos rituais, que só interessa a quem é membro. Então, eu, como pesquisador, não tenho como saber, até aqui. Apenas os membros. Mas até onde eu pesquisei, até onde eu pude tirar essas dúvidas... existe essa forma de culto também. Ellen de Maria diz o seguinte: você fala muito bem, Braulio, parabéns. Obrigado. Muito obrigado, Ellen, pela sua participação. Como última pergunta na nossa entrevista, no nosso bate-papo, nós encontramos duas expressões fortes no estado da Bahia. Vamos falar agora do estado da Bahia. A expressão católica, a expressão cristã e também a expressão de matriz africana. E lá na Bahia, essas duas expressões, em alguns locais, estão intrinsecamente ligadas. Nós vemos a mistura de ritos católicos com os ritos de matriz africana. E isso é comum na Bahia. Quando você chega na Bahia, você encontra ali aquelas mulheres com os vestidos brancos, as baianas, nas calçadas das igrejas, e em seguida entram para as missas, para os atos litúrgicos da igreja. Por que é possível num estado tão próximo e aqui, na nossa região, isso é visto com tanta veemência? Na sua opinião, por que isso acontece? Isso acontece, Henrique, como eu já falei, o ponto de partida é um único, é o enraizamento do preconceito. Na nossa região aqui, ela acontece de uma forma mais forte porque não se há esse costume. Por exemplo, aconteceu... eu acredito que há um pouco mais de um ano,
quando um grupo de religiosos esteve na porta da igreja catedral daqui para fazer uma oração. No outro dia estava em tudo quanto era site. Que eu saiba, até onde eu conheço, não ficou nada lá. Eles estiveram lá, fizeram uma oração e saíram. Isso foi motivo para estar em todo tipo de Instagram, de site, de blog no outro dia. Então, nós temos essa questão aqui como mais forte, como mais veemente, por não haver o hábito, por não haver esse hábito. Mas na Bahia, não. Na Bahia, desde o início, que sempre foi assim. Inclusive, o primeiro Ilê, se eu não me engano, próximo... Não vou lembrar o nome da igreja. Ele é bem claro. Na época, eles eram acobertados pelas confrarias de negros, o sincretismo que mascaravam os orixás, que mascaravam as entidades, dessa forma. Mas ele é bem ao lado de uma igreja. Bem ao lado. E lá existe... Na Bahia existe os religiosos de matriz africanas que, determinados dias, vão participar de sua missa, de seu culto, porque não há um problema, não há é como, olha, eu vou fazer uma referência bem boba, mas que vai fazer com que a gente compreenda de uma forma melhor. Às vezes você pensa, quando você não pesquisa, quando você não estuda, quando você não busca conhecer, porque eu vou frisar o tempo inteiro que esse é o problema, é a falta de conhecimento. Você vai tentar, quando você não conhece, você acha que um religioso de matriz africana vai entrar numa igreja e ele vai pegar fogo, igual um vampiro, né? Você jogar água benta, vai sair fumaça. Mas não é assim que funciona. Na Bahia, existe essa tradição desde o começo das origens das religiões de matriz africana aqui no Brasil. Claro, teve todo um aspecto com relação à questão negra, né, com a questão do negro, que durante muito tempo foi impedido de entrar em igreja, durante muito tempo foi proibido de participar de cultos. É diferente. Mas as religiões impedirem seus membros de participarem, por exemplo, de uma missa, de participar de um culto, não existe essa proibição, não. No estado da Bahia isso é muito comum por essa aproximação, que desde sempre foi ali onde ficou a maioria do povo africano. Foi ali onde ficou a maior parte do povo de axé, a maior parte do povo de santo, como se chama. E ainda assim você vai encontrar na Bahia, esses dias, saiu um vídeo, umas moças que estavam vindo, não sei de onde, eu não vi o vídeo, elas estavam vindo de um evento, estavam com sua roupa branca, sua saia rodada, todos aqueles paramentos que eles utilizam. E eles foram vítimas de uma senhora evangélica dentro do metrô. Dentro do metrô foi obrigado a vir a segurança, porque essa senhora simplesmente se indispôs com eles. Para você ver, isso na Bahia. Imagine aqui. E eu gostaria de citar mais uma coisa. Aqui no Brasil, claro, na Bahia tem toda essa presença, assim como no Maranhão, vai ter também a presença em regiões como o Terecu, que é uma presença muito forte, por exemplo, Codó. Tem todas essas cidades e estados que têm essa presença mais forte. No Rio, a gente acompanhou, e eu confesso que, como pesquisador, eu acompanhei de coração partido grupos de religiosos de matriz africana sendo expulsos dos morros por grupos de traficantes evangélicos. Isso é o auge da alienação. Traficante evangélico. Sim, tem na reportagem, inclusive. Eu estou citando isso aqui, não foi o termo que eu inventei, não. É o termo que está na reportagem. Tinha uma frase pichada numa das paredes, que foi apagada depois, que estava escrito assim: só Jesus expulsa Ogum das pessoas. Ogum é um orixá. Imagine se essa frase fosse o contrário. O impacto que ela não causaria. Só Ogum expulsa Jesus das pessoas. Então, nós temos que levar em consideração tudo isso. Quando uma pessoa ela não estuda, ela não busca conhecer, ela pode ser levada por uma sequência de alienação, se tornar um ser alienado frente à realidade que ela encontra. Então, acontece tudo isso. Na Bahia, essa presença mais forte, porque as pessoas ali conhecem a espiritualidade de matriz africana. No Rio e São Paulo, essas outras realidades de expulsão. Inclusive, houve a apreensão de líderes religiosos dentro de igreja que incentivavam essa prática. Eles incentivavam, inclusive, com bênção em armamento e em droga que ia ser vendida.
é como eu falei, é o auge da alienação. O auge. Mas sabe por que eles faziam isso? Isso, claro, obviamente, são falsos líderes religiosos. Essas pessoas não estão ali em prol de religião nenhuma. Estão em prol delas próprias. Quando tinha a presença de outra religião ali, era um risco a tudo que ela lucrava naquela região. Então, essa foi a forma que ela achou de se aliar para poder expulsar outros grupos religiosos dali. Já houve apreensão de quadrilhas que faziam esse tipo de coisa, e agora houve uma redução. Não sei quem interviu nessa história, se o Estado ou se outras facções, mas sei que houve uma redução. Braulio, agora fazendo uma análise de todos esses casos e todo esse cenário, você acha que esse cenário de intolerância, essa prática de intolerância, ela está se reduzindo com o passar do tempo, ou o nível de intolerância da população está estagnado, ou pelo contrário, está reduzindo, está aumentando? O que é que você acha? Qual é o futuro? O futuro nos guarda mais intolerância ou menos intolerância? Eu vejo uma luz no fim do túnel. Não sei se é uma luz forte, porque, como eu disse, tudo isso vem de sequelas que o Estado vem acarretando ao longo dos anos. E vem de um sistema educacional fraco, vem de pouquíssimos investimentos na área de educação, na área onde pode-se aumentar o conhecimento. Enquanto nós tivermos pouco investimento em educação, essa sequela não vai sanar tão cedo. E enquanto nós tivermos líderes do poder executivo, líderes no poder legislativo, que acreditem que minorias têm que se curvar às maiorias, nós não teremos uma redução. Porque vai faltar o essencial, vai faltar respeito. E o respeito se atinge com a educação. Esse é o problema. Nessa minha pesquisa, o que eu mais queria frisar, o que eu mais queria passar, era que Henrique, cristão católico, não é um problema, nem nunca vai ser. É seu culto, é sua crença. Mas que Henrique, cristão católico, secretário de Estado, não pode se utilizar do seu posto de secretário de Estado para intervir em coisas que ele não gosta. Você tem todo o direito de não gostar. Você tem todo o direito de não gostar de terreiro de religião de matriz africana. Você tem todo o direito de não gostar de igreja evangélica. É seu direito de não gostar. Enquanto isso está dentro de você, é um problema exclusivamente seu. O ordenamento jurídico não apara esse tipo de causa. Mas, quando você começa a se utilizar... Eu ouvi um comentário muito maldoso quando eu estava fazendo minha pesquisa, que partiu de um professor, não necessariamente meu, mas partiu de um professor e me deixou triste. Quando eu estava falando com os meus colegas de turma, eu falando sobre minha pesquisa, claro, evidentemente todo mundo falando um pouco da sua, né? Dizendo que já tinha conseguido, até onde já tinha chegado. E eu falei esse caso de Brasília, que foi um dos casos mais chocantes, que tinha essa área e que, se eu não me engano, foi noticiado até que foi o programa DF Legal, quem interviu nessa área, que foi lá para fazer a derrubada de construções ilegais. Qual o problema? Só tinha esse lei lá, só tinha esse templo, e ele foi o único a ser derrubado. E quando eu comentei isso na frente de um professor, que ele é dessas denominações cristãs conservadoras, ele é uma pessoa super gente boa, mas eu ouvi um comentário extremamente maldoso, quando ele falou, mas o que é do demônio mesmo? É Umbanda ou é Candomblé? Parei assim, pensei, eu vou ter pessoas que eu saiba nenhum nem outro, mas que as pessoas equiparam a tudo a demoníaco. Ele riu e ele disse de jeito, então tinha que derrubar mesmo, era coisa do Satanás. Você vê isso de uma pessoa que é professor universitário. Então você imagine até onde vai a capacidade de uma pessoa se utilizando de seu poder como um líder de Estado em ferir uma dessas religiões. Existe essa possibilidade. Claro, esse comentário foi apenas um comentário, porque ele não tem autoridade como Estado
para promover alguma coisa desse tipo. É um dos princípios do direito administrativo. O agente do Estado fala em nome do Estado. Quando o agente age, ele age como o próprio Estado. Então, ele não tem esse poder de agir como o Estado para interferir. Mas vários outros têm. Como a gente pode observar, quantos ministros de Estado hoje não são pastores evangélicos? Isso é um problema? Não é. Mas será que o fato de eu ser um conservador, não é nem de ser pastor, é de ser um conservador, não vai me... eu podendo interferir, será que eu não vou? Tem tudo isso. As religiões de matriz africana ainda são vistas com esse olhar preconceituoso da sociedade, com esse olhar preconceituoso por outras religiões. Então tem tudo isso. Enquanto não se melhorar no Brasil investimentos em educação, enquanto a consciência negra não passar de uma semana, um mês ou um dia ali em novembro, não for apenas evento para isso, não for apenas um palco político, porque eu, depois de eleito, eu faço uma semana da consciência negra, vamos agradar, vamos jogar bombom para todo mundo. Antes não, mas depois de eleito, sim. Enquanto essas causas que são frequentes e que causam essa dor na população negra não forem resolvidas na base da educação, não se tem luz no fim do túnel. Há uma luz? Há. Porque as pessoas hoje, pelo menos algumas, tentam criar seus filhos com uma abrangência maior de mentalidade. Se eu não gosto, mas eu respeito. Você vê essa evolução em algumas coisas. Você vê essa evolução, por exemplo, no casamento entre pessoas do mesmo sexo. É uma evolução? É. A passos lentos? A passos lentos. Hoje o Brasil já aceita? Já aceita. Mas quando se trata de religiosidade, não tem, esses passos são menores ainda. São bem menores. Embora o Brasil seja um Estado laico, esses passos são pequenos. Porque muitas vezes você vê o agente do Estado dessacralizar, retirar a sacralidade de uma coisa e tolerar. E é bem diferente quando eu trato uma coisa como sagrado, embora não seja meu, mas quando eu trato uma coisa como sagrado e como eu tolero uma coisa. É bem diferente o tratamento. Sua tia, a Darticleia Moreira, ela complementa aqui a sua resposta à pergunta do Afonso. E ela diz o seguinte aqui: mediunidade é uma faculdade orgânica inerente a todo ser humano. Ela não pertence a nenhuma religião. Crianças também podem ter uma mediunidade aflorada. No entanto, as religiões que lidam com o fenômeno não estimulam as manifestações. Colocam a criança e o adolescente para participar de grupos de estudo para que possam aprender sobre a religião e se autoconhecerem. Então, a Darticleia complementando aqui sua resposta para a pergunta do Afonso. Eu tinha dito que essa seria a última pergunta, mas aqui surgiu outra agora. Durante a sua pesquisa e execução do seu trabalho, você, quando falava do tema de seu TCC, a intervenção do Estado nos cultos de matriz africana, como era que as pessoas reagiam? Esse seu trabalho era o único voltado a esse tema ou na sua classe existiam outros trabalhos também com essa mesma vertente? Meu trabalho ele foi basicamente pioneiro na minha faculdade. Só para citar aqui, foi nota máxima, viu? Foi 10. Ele foi um trabalho pioneiro nesse sentido. Porque na minha sala tinha outro falando também sobre religiosidade, mas era sobre um direito de alunos sabatistas, que foi do meu amigo Everton Tailone, que ele era sabatista e ele sentiu uma certa dificuldade nesse sentido. Mas falar sobre intervenção estatal nesse sentido, o meu trabalho foi pioneiro. Eu não, pelo menos que eu conheça, não. Existem muitos trabalhos publicados nesse sentido. Inclusive, quando eu citei o professor Miguel Ângelo, ele tem inúmeras publicações. Inclusive, ele me deu, como eu disse, uma luz muito grande. Porque quando você vai pesquisar, você não tem noção da dificuldade que é encontrar trabalhos desse tipo. Então, quando eu comecei a pesquisar, eu achei pouquíssima coisa. Porque os livros de grande abrangência não trazem isso. Ou quando trazem de forma muito genérica. Mas ele me conseguiu trabalhos
muitos de outros autores, que me deram uma luz muito grande. Então, aqui, o meu trabalho foi único, basicamente, neste sentido. Teve outro na minha própria turma de cunho religioso, mas não nesse sentido. Não nesse sentido que eu falei. E quando as pessoas... a forma que as pessoas reagem, como eu disse, é bem diferente. É bem diferente, porque esse meu amigo que fez a pesquisa sobre os jovens sabatistas, ele, à época da pesquisa, ele também era um jovem sabatista. Por isso que ele fez, porque era um direito inerente a ele que ele via violado. Mas ele sempre me deu muito apoio na minha pesquisa. Sempre. Ele perguntava como estava, ele perguntava o que eu já tinha conseguido. Tá entendendo? E era o tipo de pessoa que eu sei que se eu precisasse de uma ajuda, me ajudaria. Mas teve comentários, como eu falei, desse professor. As reações foram as mais diversas. As pessoas jamais vão aceitar completamente aquilo que elas não conhecem. E é aí onde entra mais uma vez a educação. Porque enquanto você não conhece, enquanto você não pesquisa, enquanto você não estuda... E claro, é uma mania de brasileiro. É própria nossa, eu acredito. Não sei se tem isso em outro lugar fora, não. Que é tentar conhecer... Não é nem só conhecer. É tentar saber... Vamos levar para o lado da fofoca. É tentar saber e se meter naquilo que não interessa. O brasileiro está bastante acostumado com fofoca. Eu vou citar uma coisa que Padre Janilson citou uma vez na rádio, há uns 5 anos atrás, não lembro, quando falava do celibato dos sacerdotes. Ele disse, olha, se você não concorda com o celibato do sacerdote, então não vá ser padre. Procura outra coisa para fazer. Não é? Claro, tem várias outras religiões, várias outras igrejas que aceitam os padres casados. Certo. Mas se o celibato do sacerdote não interfere em um direito meu, então não é um problema meu, não é um problema que eu tenha que tentar combater, porque não é um problema. Foi uma escolha pessoal dele. Da mesma forma com as religiões de matriz africanas. Ah, eu não concordo com isso. Você é? Não. Então, não interfere na sua como se chama? Agora me fugiu o nome. Não interfere no seu campo, não interfere na sua vida. Teve agora, Henrique, um caso muito triste também. Não lembro qual foi a cidade. Eu tenho que começar a anotar essas coisas, porque eu vejo inúmeros casos por dia. Inúmeros. Aconteceu um caso, inclusive, levando a questão do Afonso, que uma menina de 13 anos, 14, se eu não me engano, o sonho dela era ser iniciada no candomblé, que era a religião dos pais. Ela foi levada e alguns rituais acontecem. Alguns, que eu digo porque nem todas as nações são iguais. Alguns têm raspagem de cabelo e outras coisas. No dessa menina, tinha a raspagem de cabelo, que todo iniciado faz. Qual é o problema? A tia, evangélica, conselheira tutelar, denunciou o barracão como se a criança estivesse sofrendo abuso, sendo que os pais da menina pertenciam à religião e que ficaram lá junto com ela, porque o iniciado fica recolhido lá dentro, e que ficaram lá junto com ela, ou seja, ela estava na presença dos pais. Dentro desse ritual, estava até na própria manchete que eu li, o iniciado não pode sair de lá antes de completar um total de dias. Essa criança teve que sair para a delegacia para prestar depoimento. Tudo isso porque essa criatura, que não concordava, fez a cabeça de outros conselheiros tutelar e levaram a polícia lá. A polícia entrou, não encontrou exatamente nada. A polícia não encontrou exatamente nenhuma violação, porque não estava acontecendo violação, estava acontecendo o ritual como tem que acontecer. Mas, mesmo assim, a criança ainda passou 2 semanas, foi retirada da guarda da mãe. E passou 2 semanas até que quando a justiça reviu isso, a justiça determinou a imediata reintegração da criança à família, porque não é motivo. Inclusive, quem estuda direito, quem conhece, sabe que não se retira a criança do poder familiar, sim. Mas houve esse caso. São casos de se cortar o coração, porque você vê o interesse de um privado, de uma pessoa, interferindo na esfera particular das outras, no direito de crer,
dos outros. Abraçar aqui também a Josiane Alves, que acompanha a nossa entrevista por meio do seu Instagram. O seu Instagram também, aqui com o Emanuel, transmitindo ao vivo a nossa entrevista. Braulio, eu quero agradecer pela sua disponibilidade em vir até o nosso programa, a TV Diário do Sertão, parabenizar. Vou frisar mais uma vez, foi nota máxima, viu? Foi um 10 no TCC e não poderia ser outra nota além do 10. Então, parabenizar pelo seu trabalho, um trabalho com um conteúdo riquíssimo, com riquezas de detalhes, inclusive, e agradecer pela sua disponibilidade, pela sua vinda à nossa TV Diário do Sertão e já convidar para, numa próxima oportunidade, você estar novamente aqui na nossa bancada. Ele é bacharel em Direito e assunto no Direito é o que não falta, né? Então, em breve, com certeza, Braulio estará de volta conosco. Eu agradeço pela oportunidade, pelo espaço aberto, a você, a pessoa de Peterson, e agradeço de coração, porque é muito difícil você falar de um tema de tamanha relevância, mas que não se abrem lugares de debate. Ninguém vai conhecer se não se levar ao conhecimento. Não, como diz aquela frase bíblica, não se acende uma luz para se colocar embaixo da mesa, né? Então, espaços como esse são extremamente importantes, extremamente importantes. Eu agradeço pelo convite desde já e parabenizo a TV Diário do Sertão pela iniciativa.